das Conferências de São Tomás de Aquino, presbítero, século XIII. Que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Uma necessidade grande e, por assim dizer, dupla, para ser remédio contra o pecado e para ser exemplo do que devemos praticar. Foi, em primeiro lugar, um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédio contra todos os males que nos sobrevêm por causa dos nossos pecados. Mas não é menor a utilidade em relação ao exemplo. Na verdade, a paixão de Cristo é suficiente para orientar nossa vida inteira. Quem quiser viver na perfeição, nada mais tem a fazer do que desprezar aquilo que Cristo desprezou na cruz e desejar o que ele desejou. Na cruz, pois, não falta nenhum exemplo de virtude. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. João 15:13. Assim fez Cristo na cruz. E se ele deu sua vida por nós, não devemos considerar penoso qualquer mal que tenhamos de sofrer por causa dele. Se procuras um exemplo de paciência, encontras na cruz o mais excelente. Podemos reconhecer uma grande paciência em duas circunstâncias. Quando alguém suporta com serenidade grandes sofrimentos, ou quando pode evitar os sofrimentos e não os evita. Ora, Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos e com grande serenidade, porque atormentado não ameaçava. 1 Pedro 2:23. Foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. Isaías 53:7, Atos 8:32. É grande, portanto, a paciência de Cristo na cruz. Corramos com paciência ao combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Hebreus 12, de 1-2. Se procuras um exemplo de humildade, contempla o crucificado. Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. Se procuras um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Como pela desobediência de um só homem, isto é, de Adão, a humanidade toda foi estabelecida numa condição de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Romanos 5:19. Se procuras um exemplo de desprezo pelas coisas da terra, segue aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. E que na cruz está despojado de suas vestes, escarnecido, cuspido, espancado, coroado de espinhos e, por fim, tendo vinagre e fel como bebida para matar a sede. Não te preocupes com as vestes e riquezas, porque repartiram entre si as minhas vestes. João 19:24. Nem com honras, porque fui ultrajado e flagelado. Nem com a dignidade, porque tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em minha cabeça. Marcos 15:17. Nem com os prazeres, porque em minha sede ofereceram-me vinagre. Salmo 68:22.